A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está aí junto comigo me ouvindo, tá bem? Tem uma palavra da parte de Deus para o seu coração, coração aflito, angustiado, coração desesperado. É engraçado, né, que nós entramos em muitos conflitos e entre esses conflitos, o que mais nos angustia é a espera. Porque nós sabemos que Deus tem uma promessa. Nós sabemos que Deus fez a promessa. Mas aí nós entramos dentro de nós, no sentido que nós olhamos para nós mesmos e pensamos, mas por quê? Por que você está abatida? É como Davi olha para si mesmo e ele faz uma pergunta, por que está abatido a minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus. Davi está comunicando com a própria alma dele. Ele está angustiado, ele está desesperado, ele está à espera de algo que não acontece. Aí ele entra em um conflito interior. E eu sei que você também é assim. Aí chega um momento que tem pessoas que até faltam ar, tem pessoas que têm que até síndrome do pânico, porque ela fica tão desesperada. E se não acontecer? E se não realizar? E se o que Deus falou não acontecer, como é que vai ser? E entra um desespero dentro dela. Só que Davi não. Ele lembra a si próprio que existe um Deus maior dentro dele, que cuida dele, porque nós somos templo do Espírito de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. No momento que ele está se debatendo, no momento que ele está questionando a ele próprio, no momento que ele está pedindo respostas que ele não tem, ele entra num conflito interior e ele mesmo faz a pergunta no Salmos 42, do verso 5, que diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Vai dizer que não tem dias assim? Hã? Vai dizer que não tem dias assim? Qual é a pessoa que está me ouvindo que tem um dia que você não está angustiado e é a angústia da morte? É uma angústia inexplicável. Você olha para um lado, você não tem resposta. Você olha para o outro, você não encontra respostas. Você olha para o céu, parece que o céu está de bronze, sim. Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Deus não está te vendo. Mas ele responde para a alma dele, porque Davi sabia. Não, eu sei. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem ele é. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Espera em Deus, louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Aí ele fala assim de uma maneira, gente, que eu sei que Deus está falando aqui. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Aí eu lembro-me, está lá no Salmos 42, mas eu não ia entrar nesse Salmos 42 porque já ia para Êxodo. Mas Deus está começando a falar aqui de uma maneira que você precisa de entender que você não está sozinho. Porque tem dias que a gente pensa que está sozinho, que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir. Aí ele fala para ele mesmo, quando eu sinto que a minha alma está abatida dentro de mim, eu lembro-me, portanto, de ti. Eu lembro daquilo que o Senhor fez nas terras do Jordão, no monte de Hermon, no outeiro de Mizar. Ele está lembrando, ele está tendo recordações daquilo que ele passou com Deus. Quando você estiver como Davi, você vai lembrar de onde Deus tirou, quem Deus te fez, o que Deus te deu, quais os livramentos que você já teve, quais as bênçãos que era impossível e se tornaram realidade. Vou trazer à memória, como Jeremias disse, vou trazer lá, ficar lá atrás, tá? Já ficou para trás. Mas aqui nesse presente, nesse momento, não estou vendo nada
está me dando esperança. Então, se eu não estou vendo nada que está me dando esperança agora, eu vou lembrar daquilo que já me deu. Então, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O que Deus já fez? Qual foi o seu passado com Deus? O que Deus já realizou lá? Porque eu estou vivendo agora num momento de praticamente, vamos dizer assim, nada. Sabe aquele momento assim que nada acontece? Nada se abre, nada se fecha. Até para se fechar nada se fecha. E você vive num contexto tipo assim, eu já não aguento mais. A minha alma está abatida. A minha alma está abatida. Sabe, Davi, ele fala assim, olha, eu sei que um abismo chama o outro abismo. Então, se minha alma estiver abatida desse jeito, depois eu vou ter pensamentos ruins, porque um abismo chama o outro abismo. Presta atenção, quando você tem um pensamento ruim, esse pensamento ruim vai atrair outros pensamentos. E tudo vai gerando dentro de você, e dessas coisas que são geradas dentro de você, depois se torna a você fazer. Quando uma pessoa mata outra, ela pensa antes, ela não mata por impulso, a não ser que se ela for assaltada alguma coisa e ela quer fugir daquele momento e acontece dela matar, né, o próprio assaltante, como nós já vimos por aí. Então foi um ato de defesa. Mas eu estou falando que pessoas, elas imaginam antes, elas criam antes. Por isso que a nossa mente tem que estar totalmente blindada pela palavra de Deus. Porque o inimigo ele vai lançando setas na sua mente, vai lançando, e um pensamento ruim vai se conectando com outros. E depois esses pensamentos vão se formando, criando raízes dentro de você. E depois o que acontece? Pode se tornar realidade. Pode acontecer. Porque no impulso, você vai lá e pratica aquilo que você está pensando. É a mesma coisa quando o homem quer atrair a mulher, ele começa a criar dentro dele esses pensamentos. Ele começa a imaginar cenas dentro dele. Ele não trai assim de um dia para o outro. Ele não se interessa por outra pessoa assim de um dia, num piscar de olhos, não. Ele começa a idealizar em outra mulher aquilo que ele não tem na mulher dele. Então ele olha a forma, a expressão daquilo que ele encontra em casa, na esposa dele. Então ele vai criando esse desejo dentro dele. E um pensamento ruim atrai outros pensamentos ruins. E um desejo atrai outros desejos. Então eu desejo essa pessoa, eu desejo estar com essa pessoa. E se não vigiarmos, caímos. Porque o homem tem essa tendência de cair. Nosso Deus nos levanta, o nosso Deus nos pega pela mão e nos levanta. Mas a tendência do diabo é de nos derrubar o tempo todo. Em todas as oportunidades que ele conseguir, ele vai fazer isso, tentar te derrubar. Então, um abismo chama o outro abismo. Pensamentos ruins atraem outros pensamentos. A angústia da alma cria em mim a incerteza do meu amanhã. Porque nós, com certeza, nós sabemos que o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas quando eu tenho fé e convicção em Deus, eu sei que o meu amanhã será melhor do que hoje. Por quê? Porque é Deus que está guiando tudo. Davi, ele relata no Salmo 42 que ele passou por momentos tão difíceis. Ele passou por... Ele sentiu como se fosse ondas, essas ondas gigantescas. Ele fala assim, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Você está se sentindo assim hoje? É um aperto, é uma angústia, é uma vontade de parar, é uma vontade de desistir, é uma vontade de não olhar mais para nada, para nenhuma promessa, é de desacreditar de tudo e seguir o rumo, e você nem sabe que rumo é, mas o que você não quer é continuar nesse caminho. Isso são ondas, comparado como o Davi comparou, que vem sobre nós. E isso tenta, de todo jeito, tirar a minha estabilidade. Porque o nosso Deus, ele muda tudo, viu? Ele muda tudo. Tudo. Tudo que você pensar, tudo. Tudo que você pensar, não, isso é difícil. Não, para Deus não é difícil. Ah, isso eu não posso ter. Não, você pode ter porque para Deus não é impossível.
Ah, eu não vou alcançar isso. Se foi Deus que falou que você vai alcançar, porque para Deus não é impossível. Tudo. Tudo que você pensar, que chegar no teu conhecimento, no teu entendimento, você falar assim, não, isso é impossível. Só se for para o homem, porque para Deus não é impossível. Quando o anjo visita Zacarias, e ele está lá no seu turno como sacerdote, o anjo aparece para o sacerdote Zacarias, e está fazendo uma promessa para ele que Isabel ia gerar uma criança. Eles já eram de idade. Então você sabe que aí havia já uma impossibilidade, porque com certeza Isabel já não tinha o ciclo menstrual como uma mulher de 20 anos tem, né? Funcionando tudo em ordem. Então a Bíblia menciona que eles eram de idade, ou seja, eles oraram a vida toda, eles falaram a vida toda com Deus para Deus realizar um pequeno desejo de se tornarem pais. Mas durante esse tempo, o pedido deles não foi realizado. Então, eles chegaram no momento que eles já não pediam mais com tanto fervor. Porque tem coisas na nossa vida que a gente pede tanto, os anos vão passando, e a gente observa que as coisas não vão acontecendo como nós queremos, que a gente desfalece até mesmo na nossa forma de pedir a Deus. A nossa oração não é mais insistente, a nossa oração é coerente com a situação que nós estamos vivendo. Porque a oração deles era coerente. Isabel e Zacarias sabiam que pela idade era impossível, mas ainda eles criam que para Deus nada era impossível. Então o anjo aparece para ele e diz, olha, sua mulher vai gerar um filho. Então ele ficou assim impactado com aquela cena. Ele ficou assim, a palavra diz que ele ficou mudo, até que a criança, depois que ela nasceu, que ele pôde falar e falou o nome da criança. Por quê? Porque ele ficou assim, impactado, como é possível? Eu penso na cabeça de Zacarias, ele pensando assim, tanto tempo eu pedi para Deus e Deus não me respondeu. E agora que eu estou aqui, eu nem estava à espera. E o anjo veio com a resposta que há muitos anos eu tenho falado, pedido para Deus, e Deus não me tem dado essa resposta. Quando as coisas, elas têm que acontecer na sua vida, sabe? Quando Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida, pode passar os anos que for, Ele vai sempre renovar a sua saúde, o seu corpo, a sua mente, para você estar preparado para receber a bênção. Deus não ia dar um filho para Isabel e Zacarias se eles não tivessem preparados mentalmente, fisicamente, para cuidar daquela criança. Se perguntasse qual a sua idade, ele falasse a idade dele, mas você já está muito velho. Mas aparentemente, fisicamente, mentalmente, tinha uma idade de uma pessoa de 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque Deus faz isso. Então o tempo vai passando e a gente pensa assim, olha, eu estou pedindo minha casa para Deus, mas o que adianta eu ter a minha casa com meus 50, 60 anos? Porque eu já não vou ter a mesma vitalidade para limpar a minha casa. Eu não vou ter a mesma força de vontade para cuidar daquilo que um dia eu pedi a Deus. Aí você se engana, porque Deus, Ele aumenta a nossa força. Ele nos dá força, e você sabe que a nossa força, ela se renova como as asas de uma águia. Então você voa longe, você vê longe, porque o nosso Deus, Ele tem poder de fazer isso. Então você não deve se apegar ao tempo, porque o inimigo ele vai te acusar e o acusador vai te levar para o tempo. Ele vai te colocar nesse paralelo e ele vai dizer para você, você está aqui, olha como está a sua vida, os anos estão passando, nada está acontecendo, você vai chegar velho e mesmo se acontecer, você não vai ter o vigor para possuir. Aí entra a palavra de Deus. E Deus está falando para mim e para você, não, eu sou o dono do tempo. Eu renovo as forças dos meus filhos. Eu dou novo vigor. Sabe o que é você tomar vitaminas? Sabe quando você assim está desnutrido, você está precisando de alguma vitamina no seu sangue, no teu corpo? E você precisa dessa vitamina para que algo mude dentro de você, que você sabe que não está bem. O nosso Deus está falando para você, essa vitamina eu estou dando a você. Porque você precisa de forças para viver a promessa que eu tenho. E há um tempo sim determinado. Houve um tempo determinado para que nascesse o filho de Zacarias e de Isabel. Houve um tempo determinado para que nascesse Jesus, filho de Maria.
e de José. Houve um tempo determinado para que José se assentasse no trono e se tornasse, depois de Faraó, o segundo maior do Egito. Então nós não entendemos esse propósito. Eu estava ouvindo aquela cantora que perdeu o filho dela em 2016, a cantora Eixla, porque ela estava dizendo assim, para mim era comum ver Deus curar. Eu estava habituada em ver Deus curar. E nós somos assim. Quando nós temos essa fé impactante dentro de nós estamos já habituados em ver, em Deus operar, em Deus abrir a porta, em Deus mudar a circunstância. É orar e Deus fazer. Mas o que ela estava a dizer, mas naquele ano, eu não estava habituada em ver Deus não fazer. Porque ela orou para que Deus curasse o filho dela. Ela entrou no quarto, ela se derramou diante de Deus e ela falou, Deus, cura o meu filho. Porque o Senhor sabe que o Senhor não está só levando ele, o Senhor está levando a mim também. Não é uma pessoa, são duas pessoas que vão morrer. Porque se ele morrer, eu vou morrer também. Aí o Senhor falou com ela, o Espírito Santo falou com ela, o milagre hoje é você. E ela entende, porque ela fez até uma canção sobre isso, que o milagre sou eu. Ela entende, ela fala assim, o milagre sou eu. Porque eu sou um milagre de estar viva, viver a vida. Tem dias que ela fala assim, as memórias me alcançam, mas elas não ficam paradas. Eu não fico parada com elas. Deus tem me dado vida para viver os meus sonhos. Deus tem me dado vidas para viver os projetos que um dia Ele prometeu na minha vida. Não foi como eu pensei. Eu idealizei uma coisa com meu filho e Deus fez outra. Mas o que ela estava dizendo, Deus não desperdiça a tristeza de ninguém, o luto de ninguém. Deus não desperdiça a luta que você está passando. Deus não pega o que você está vivendo, isso já passou e põe lá na lata de lixo e já está esquecido no tempo. Não, Deus ele faz tudo o que nós passamos, tudo que Ele permite nós vivermos é para ajudar, é para crescer, é para desenvolver para o reino dele. Eu falo sempre, o ser humano não gosta de perder, o ser humano não gosta de passar por lutas, adversidades. Nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos sequer de imaginar deixar algo que está sob o nosso controle. Mas quando a palavra de Deus nos diz que os planos de Deus são maiores que os nossos, que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, Ele está dizendo, basta você confiar em mim e deixar-te guiar. Porque até essa dor que você acha que é insuportável, que vai te matar, que você não vai conseguir sair desse leito, Deus está falando para você, não. Eu tiro essa dor. Eu coloco em você um sentimento de alegria, de viver, de estar na minha presença. Sabe esse sentimento que você não entende, você perdeu tudo, você está vivendo uma luta difícil, mas você tem lá aquela paz e a certeza que Deus está no controle de tudo. Davi estava dizendo, olha, eu sinto que ondas, vagas de ondas estão passando por cima de mim, mas contudo, ele fala lá no verso 8 do capítulo 42 de Salmos, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Você vive pela misericórdia de Deus. Tem dias que eu acordo pela misericórdia de Deus. Tem dias que eu vou dormir pela misericórdia de Deus. Tem dias que eu olho para a situação que eu estou vivendo, é pela misericórdia de Deus. Davi está dizendo, contudo, eu olho para o Senhor e vejo que durante o dia Ele me concede misericórdia. E que durante a noite, comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Sabe aquele dia que você fala assim, Senhor, hoje não dá, nem quero orar, nem tenho forças para isso. Mas lá no seu íntimo você está falando com Deus? Você fala, eu não tenho força, mas você está falando com Deus. Eu não quero hoje, Senhor, mas o Senhor está nos teus lábios. Por quê? Porque você sabe que Ele trata de tudo. Você sabe que Ele cuida de tudo. Teve uma amiga minha da adolescência, eu andei com ela muito na minha adolescência, ela era mais velha do que eu, mas nós nos entendíamos muito bem.
E uns anos atrás, ela teve uma menina e essa menina teve uns problemas sérios de saúde e ela estava com um aninho. E ela foi internada, passou muito tempo internada e ela, sabe, ela ficou muito magrinha, só tinha mesmo assim a pele e o osso, bem dizer assim, olhando assim para ela. E aquela minha amiga, aquela mãe, ela orou tanto, mas ela orou tanto. E não só ela, as pessoas que amavam, né, amizade, família, orou tanto para que Deus curasse aquela menina. E Deus não curou. Deus permitiu que ela fosse levada. Ela completou um ano, passado uns dias, se não me engano, Deus a levou. Ela ficou inconsolável. Era a primeira filha dela. Primeira filha que ela chorou muito para ter, porque não foi fácil a gravidez. E antes disso, ela tinha perdido um irmão num acidente uns meses atrás, pouco recente. Ela já tinha perdido um irmão num acidente de carro, o irmão mais velho. E a mãe dela faleceu também muito recentemente, assim, no sentido assim, foram mortes muito precoces. A mãe morreu muito cedo também. E ela era muito apegada à mãe dela. Uma mulher muito bonita, muito jovem. E foram mortes consecutivas. Foi um luto assim intenso. Foi um luto como de Jó. Por que Jó, a gente quando lembra de luto, a gente lembra da história de Jó? Porque Jó perdeu todos os filhos, de uma vez só. Jó, ele sepultou todos os filhos em um só dia. Aí quando nós lembramos do luto, nós lembramos da história de Jó. E eu estava tentando falar com ela no telefone, eu não conseguia, porque ela não queria. E eu entendo o luto dela, eu entendi o luto dela. E ela falou, não me compare com Jó, porque eu não sou Jó. Eu não sou Jó. Ela falou assim, eu não sou Jó. Jó foi Jó, eu sou eu. E eu lembro de uma frase que ela disse, que essa frase ficou marcada na minha mente. Ela sabe de uma coisa? Deus foi cruel comigo. Deus deixou minha filha sofrer no hospital, nós sofremos com ela. Deus foi cruel comigo. E essa frase ficou marcada na minha cabeça e eu perguntava para Deus, Deus, por quê que o Senhor não salvou essa criança? Porque o Senhor tem poder de todas as coisas. Por que o Senhor não curou essa criança? Por que o Senhor não trouxe vida para ela no momento que ela precisava de vida? E sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Nenhuma. Tem coisas que é assim. Que você vai orar a Deus e você vai pedir respostas. E sabe qual vai ser a resposta? Um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Essa vai ser a resposta de Deus. Porque Deus tem coisas que Deus vai explicar. Tem coisas que Deus vai te dar explicação. Você vai falar com Deus, Ele vai te dar resposta. Mas tem coisas que o silêncio dele vai permanecer. Aí fica a pergunta, você o adora em meio ao silêncio? Ou você deixa de adorar? Ou você confia em meio a esse silêncio? Ou você deixa de confiar? Deus coloca sempre para você à frente uma escolha, porque nós estamos, né, na terra e temos esse livre arbítrio que a palavra de Deus nos garante. Porque uma coisa eu sei, que Davi estava dizendo, o Senhor é que me concede essa misericórdia que eu não entendo. De viver o que eu vivo, de passar o que eu passo, de sofrer o que eu sofro. Mas mesmo assim eu declaro que o Senhor é o Deus da minha vida. E de noite eu tenho aquele cântico, aquela oração especial em que eu falo com o Senhor e o Senhor me responde. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. Então Deus está falando para você. Não se deixe abater por más notícias. Não se deixe abater por situações que estão te tirando a paz. Não te deixe abater por aquele sonho que você tanto sonhou e parece que não vai acontecer, parece que Deus não está lá. Deus está dizendo para você, eu estou no mesmo lugar. Eu estou assentado no mesmo trono, eu continuo sendo Deus e ninguém roubou a minha coroa. Por que está abatido a minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Davi estava dizendo com toda clareza para mim e para você, para ele e hoje para nós: espera em Deus. Por que esperar em Deus? Porque ainda eu sei que eu vou louvar o seu nome. Porque Ele é o meu auxílio e Ele é o meu Deus. Ele não vai me deixar aqui sozinho. Não vai. Ele não vai te deixar sozinho. Não sei o que você está vivendo, mas Ele não te deixa sozinho por nada. O melhor amigo que você tem. Você pode ter o seu cônjuge, que é o seu melhor amigo, mas ainda vai falhar com você. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. A família que você está, plano de Deus. O casamento que você está vivendo, plano de Deus. Os filhos que você teve, planos de Deus. E se você ainda não os tem, Deus vai te dar. E você vai entender que é plano de Deus o tempo que você esperou. Lá estava o povo no Egito. Sabe aquele dia difícil? Sabe aquele dia que não há esperança? O povo cresce. Eles eram muito fecundos. Aumentaram, multiplicaram, fortaleceram. E a terra se encheu deles. De quem? Do povo de Deus, descendentes de Jacó. Lembra de José, que levou o seu pai e seus irmãos para lá, no tempo que José era governador? Foram crescendo. Só que nós entendemos que mudou os tempos e os reis também. Morreu aquele faraó que gostava de José, da família dele, e entrou outro homem que era cruel. E começou a observar que o povo, eles eram muito numerosos e fortes. Não, nós temos que dar cabo deles, nós temos que exterminá-los, porque se eles se tornarem mais fortes do que nós, eles vão nos tomar esse país, eles vão se assentar nos nossos lugares, nos nossos tronos. Então nós temos que ser mais inteligentes do que eles. Então pegaram os seus feitores, os seus capachos, e começaram a oprimir e a colocar obras e cargas e mais cargas. Esses monumentos que você vê no Egito, as mãos do povo de Deus que construiu. Isso é uma prova lá, é uma prova viva daquilo que se passou aqui nesse tempo. Mas a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 12, fala assim que, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Vou repetir. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneiras que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Pensa num povo que estava sendo afligido, mas multiplicavam, crescia. Porque mesmo eu vivendo dentro da luta, eu não posso estagnar dentro dela. Eu não posso parar dentro dela. Mesmo que eu tenha vontade de parar, mas não. Quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam. Talvez você está vivendo uma situação que está te trazendo muita tristeza. Mas cresça em outra área que você sabe que vai ser um refrigério para sua cabeça nesse momento. Se liga em outra coisa, desconecta disso, porque se você ficar pensando sempre no mesmo problema, você vai ficar maluco. Se não tem como você resolver, não resolva. Se não tem como você ir, não vai. Se não tem como você fazer, não faça. Mas se apegue naquilo que vai multiplicar, naquilo que vai crescer, se espalhar na sua vida de uma maneira que vai fazer você se tornar forte.
Porque tem situações que não dá. Não dá, gente, não dá. Por mais que você tente, por mais que você lute, por mais que você se esforce, não resolve segundo a sua maneira, não vai. Já lutou, já insistiu, já foi atrás, já jejuou, já pagou o preço, já orou. E tá igual. O que você deve fazer? Crescer e multiplicar em meio a essa fase difícil. Se não consigo aqui, vou me apegar a outra coisa, mas não vou ficar conectado com o problema. Porque o que eu não posso fazer, eu sei que Deus pode. O que eu não posso solucionar, o meu Deus vem e soluciona por mim. Esse povo entendia que, parecendo, entre aspas, que estava sozinho, lá se multiplicava. Aí o rei do Egito ordena as parteiras hebreias. Eu tenho uma ordem para vocês. Só que elas temiam a Deus e não fizeram como aquele faraó havia mandado. Então vocês vão matar todos os meninos. Meninas, a ordem do rei era matar os meninos. Mas elas temiam a Deus. E elas não faziam, nem sequer tentavam. Elas deixavam viver os meninos. E as meninas continuavam lá. Porque, é assim, o rei olha e vê que está crescendo, né? Era mais fácil matar as meninas, que as meninas é que dá luz. Mas os meninos precisam dos meninos também, né? Dos homens para isso. Só que mata um ou mata o outro. Então, o rei ordena que mata todos os meninos. Se for menina, deixa viva. Só que não. Quando a gente tem temor no coração, a gente sabe aonde a gente está tocando. Quando a gente tem temor no coração, a gente sabe aonde a gente está tocando. E elas não faziam aquilo. Deixava sempre viver os meninos. Aí o rei faraó ficou assim, mas o que está acontecendo? Vocês não vão fazer aquilo o que eu mandei para vocês? Aí elas, sabe qual era a desculpa delas? Não. As hebreias são muito vigorosas. E antes que as parteiras cheguem até elas já deram à luz aos seus filhos. Deus viu o bem que as parteiras haviam feito ao povo. E Deus abençoou as parteiras com família. Dá para entender que elas também não tinham filhos, não tinham família. E Deus abençoou. Sabe por quê? Porque quando eu temo a Deus, Deus me honra. Aumentou o povo e se tornou muito forte. Por quê? Porque uma atitude boa gera coisas boas. Atitude sem interesses gera recompensas. Porque tem gente que faz as coisas por interesse, tem gente que faz as coisas pela maldade, tem gente que faz as coisas pelo orgulho. Não, aqui você está deparando com um cenário onde mulheres poderiam ser mortas por não obedecer à lei de um homem poderoso que era o próprio rei Faraó. Mas temiam a Deus. É diferente. E Deus abençoou com família, Deus aumentou o povo, Deus fez crescer e prosperar naquele lugar, porque Deus, Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele faz. E quando o povo, passados anos, Deus envia Moisés para libertar aquele povo cativo, oprimido, você entende lá nos Salmos que fala sobre essa passagem, sobre o Mar Vermelho que Deus operou na terra do Egito, e você entende uma coisa, que nenhum tempo Deus abandonou o povo. Mas Deus deixou passar pelo caminho difícil. Tem dias assim que eu fico assim, Deus, poderia ser mais fácil, o caminho não poderia ser mais fácil? Poderia. E por que não é? Porque eu estou te ensinando a confiar. Confiar quando tudo vai bem é muito fácil. Mas confiar em Deus quando tudo está ruim, quando nada dá certo,
tudo que você pede para Deus não acontece, mas acontece ao contrário, aí é onde é que está a sua confiança. Então eu quero dizer uma coisa para você nesse dia. E Deus está mandando falar para você. Que você está olhando para você mesmo se você está perguntando. Por que que você está tão abatida? Porque você nem tem explicação para aquilo que você está vivendo. Sabe aquele povo que andava errante pelo deserto? Sabe aquele povo que vivia faminto, sedento? Também desfalecia a alma deles. Mas aí a palavra fala que na angústia eles clamavam ao Senhor e o Senhor livrou das suas tribulações. Na angústia. Ou vocês acham que eles não estavam angustiados também? Que eles não estavam sedentos, famintos? Tem muita gente que está aqui, angustiada, sedenta, faminta, precisa de resposta, precisa de portas abertas, angustiada assim de uma maneira inexplicável. Aí você pensa assim, o que eu vou fazer? Então, na sua angústia, clamar ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Isso está lá em Salmo 107. Conduziu-os pelo caminho direito. Ah, então há o caminho errado? Há o caminho que você acha que é certo e não é. Há o caminho que você acha que é bom e não é. Ô Ló, né, vamos lá para o sobrinho de Abraão. Abraão viu que os pastores do seu sobrinho não se entendiam. Então vamos dividir tudo. Escolhe uma parte, a parte que você escolheu. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Resumindo, ele viu lá as campinas, tudo muito bonito, muito verde, para lá que eu vou. E Abraão deixou. Deixa o sobrinho ir. Então, há o caminho que parece direito? Pareceu direito. E vocês sabem o fim daquilo, né? Destruição. Deus destruiu tudo. Então, você entende uma coisa. Que se eu confio em Deus e eu clamo a Ele e Ele me livra das minhas tribulações, Ele não só está livrando eu e você das tribulações, mas Ele está te conduzindo pelo caminho direito. Para que você habite com segurança na cidade onde Ele está te colocando. Então não tente entender o propósito de Deus na sua vida. Tente confiar nele. É lutar todos os dias, confiar nele. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes a tua alma está aí sequiosa, seca, faminta. Às vezes você é daquela pessoa que se assenta e põe a mão assim debaixo do queixo e começa a pensar em todos os problemas, em todas as soluções para resolver, e Deus está dizendo, não vai fazer isso mais. Vai cantar cânticos a mim, vai orar a mim, vai falar comigo. E eu vou aliviar essa carga que você está carregando. Deus vai te dar um alívio tão grande que você vai sentir o peso saindo das suas costas. Sabe quando você está carregando uma mochila com vários tijolos dentro dela? É mais ou menos isso que Deus está mostrando. Deus vai pegar essa mochila e vai levantá-la e você vai sentir a diferença. Porque você está tentando resolver tudo e você não pode resolver tudo. E muito menos esses problemas que você sabe que só pertence a Deus para resolver. Salmo 107 fala muito isso. Viveram humilhados, famintos, nas trevas, na sombra da morte, presos em aflição, em ferros. Mas quando eles clamaram na sua angústia ao Senhor, o Senhor veio e os livrou das suas tribulações. O Senhor veio e tirou das trevas, das sombras da morte. Sabe aquele momento que tem gente que está tão cansada que só pensa na morte? Deus livra você desses pensamentos. Despedaça da sua vida essas cadeias que estão te prendendo. Então é por isso que o Espírito Santo de Deus está falando, renda graças a mim. Renda graças a mim pela minha bondade, pelas minhas maravilhas, por tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida, mesmo você não entendendo o caminho, mas há o caminho que é direito, e esse caminho direito é o Senhor que nos conduz. Esta é uma palavra de Deus para você. Pode clamar ao Senhor, sim. Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Não perca mais o teu tempo aí. Como vou fazer? Como vou resolver? Ora ao Senhor, entrega nas mãos dele e confia. O que é confiar? Descansar. Porque ele vai te levar no caminho que é direito.
diz o Senhor para você. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, com todos aí da sua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.